Fala pessoal, meu nome é Bruno Costa, sou professor de Física aqui da Gama. Vocês vão ficar com um vídeo de calorimetria, dando sequência à nossa série de termologia. E olha só, a calorimetria é extremamente importante para o Enem. Então fica com o vídeo na sequência. Termologia, aula 4. Calorimetria. Que beleza! Que beleza! Você tá comigo aí, gente? Podemos começar? Só para saber aí. Áudio tá ok? Rodando liso? Tá com o caderno aí na mão? Seu copo de... Caraca, o copo não aparece. Aqui, ó. Copo Stalins. Stans. Então, bora. Ô, gente, calorimetria é a parte que estuda o calor, mas aqui o foco é quanto de calor eu preciso para mexer nas coisas. Quero esquentar a água para fazer um café, quero derreter um gelo, quanto de calor é necessário para isso? Mas no começo da história, eu preciso começar a conversa através disso aqui. Curva de aquecimento de uma substância. Tudo bem? E eu vou pegar, galera, o caso mais comum de aparecer, que é o caso da água. Beleza? Então, o que é uma curva de aquecimento? Vamos lá? Seguinte. Aqui eu vou botar a temperatura em graus Celsius. E aqui, ó, eu vou meter o calor. Qzão. E aí eu vou imaginar com você assim. Imagina comigo que eu peguei um bloco de gelo, tá vendo aqui, ó, desse tamanho assim, ó. Um bloco de gelo de menos 20 graus. Então, o gelo tá aqui, ó, se liga, a menos 20 graus Celsius. Gente, fala para mim no chat. O gelo, ele começa a derreter em qual temperatura? Qual é a temperatura que o gelo começa a derreter? Fala para mim aqui, fala pro tio, fala pro tio. Gelo derrete a 0 graus. Perfeito. Lindo demais. Então, presta atenção, se você der calor para esse gelo agora, ele ainda não está pronto para mudar de estado físico. Ele ainda não está pronto para que as ligações químicas fiquem afrouxadas, que é mudar de fase, né? Sólido para líquido, por exemplo, é isso. Então, quando você fornece calor aqui agora, o que vai acontecer? A temperatura ela vai subir, ó, até chegar em 0 graus. E se alguém te perguntar qual é o estado físico agora, tu vai falar, pô, agora é o estado sólido. É um gelo que ele está ficando mais quente. É esquisito, né? Mas é isso. Quando chega em 0 graus, aí ele começa a entrar no ponto de fusão dele. Mas aí, galera, presta atenção. Se você continuar fornecendo calor, nesse ponto, o cara vai absorver essa energia, mas vai fazer o que com isso? Ao invés de aumentar a agitação das moléculas e aumentar a temperatura, ele vai começar a quebrar um pouco a ligação, a deixar as ligações mais flexíveis. Traduzindo, ele vai pegar essa energia para poder mudar de estado físico. E aí, enquanto isso está acontecendo, a temperatura ela não muda, ela se mantém a mesma durante esse processo de mudança de fase. Tudo bem? Então, aqui, galera, está tendo uma transição de sólido para líquido. Aquele gelo molhado, não tem? Tem um pouquinho de gelo, um pouquinho de água. Beleza? Então, até aqui, confere para mim. Dei calor, a água esquentou, depois ela mudou de estado físico. Mas a temperatura ficou estática. Como se ela estivesse esperando, né? Não, termina aí de trocar de estado físico, depois eu continuo. Beleza, até aí tudo bem, gente? Tudo certo? Verifica para mim. Tudo ok, né? Beleza. Aí, terminou de esquentar, terminou de derreter, continua tacando calor nessa água. Então, gente, se você continuar dando calor, botando no fogo, a água vai esquentar. Aqui, ó. E ela vai esquentar até chegar em uma temperatura específica. Qual, Bruno? Aqui. Opa. Até chegar nos 100 graus Celsius, mais conhecido como ponto de ebulição da água. E aí, quando chega aqui nos 100 graus, galera,
o que era líquido começa a passar para o estado gasoso. E, de novo, a temperatura permanece até que essa mudança de fase seja finalizada. Terminou o gasoso, se você continuar dando calor, aí, galera, o céu é o limite. Você vai esquentando e a temperatura vai aumentando. Beleza? Se você parar para analisar, isso aqui você viu em qual matéria? Beleza? Se você parar para analisar, tu viu isso em química, não foi? Tem a ver se esclarece. Já matou a parada, matou a charada, isso aí. Então, galera, o que eu queria fazer? Eu queria pegar esse gráfico, que você de alguma forma já viu, e eu queria traduzir o que está nesse gráfico para um português mais claro. Aqui, olha esse esquema aqui, o esquematozoide aqui, ó. Esquematozoide. Substância pura. Se a gente está lidando com substância pura, e aí já te adianto, sim, só vamos mexer com coisa pura da boa, ok? Substância pura, quando recebe uma quantidade de calor, ou quando perde, né? Recebe ou cede calor, ela pode fazer duas coisas, e preste bem atenção agora, ok? Ou ela muda de temperatura, ou ela muda de temperatura, ou ela muda de estado físico. E presta bem atenção como eu estou falando. Ou muda de temperatura, ou muda de estado físico. Vocês viram que eu estou falando assim? Ou uma coisa, ou outra? Gente, isso aqui, sabe, quando eu falo isso, eu lembro do meu pai. Meu pai falava assim com meu filho, ou videogame ou computador. As duas coisas não tem como. Já ouviu isso de pai e mãe? Ou isso ou aquilo. Não posso os dois, não, desculpa. Então, quando eu estou usando esse exemplo, por quê? Porque aqui é muito isso. Ou ele está mudando de temperatura, ou ele está mudando de estado físico. Ou uma hora ele faz uma coisa, ou outra. Ele não faz as duas ao mesmo tempo. E aí entra o que a gente precisa entender. O calor que serve para mudar a temperatura, ele é chamado de calor sensível. E o calor que muda de estado físico, aí, Clarice, aquela pergunta que você tinha me feito aqui no chat, ele é chamado de calor latente. Tudo bem? E aí, posso fazer uma pergunta? Para ver se você está comigo? Nesse gráfico aqui de cima, esse aqui, tudo bem? Qual pedaço, qual desenho, qual parte do gráfico é calor sensível? A parte de vermelho ou de verde? Vermelho ou verde? Qual é a parte que é sensível? Vermelho. Por que, Bruno, que é o vermelho? Porque são nesses momentos aqui, galera, que as temperaturas, ó, tá vendo? Elas estão aumentando. Essa subidinha é porque a temperatura aumenta. Então, de vermelho seria o calor sensível e de verde seria o calor latente. A temperatura se mantém a mesma, mas por quê? Porque está mudando de fase. Tudo bem? Eu vou botar aqui, ó, legenda. Beleza? Então, galera, presta atenção. Antes de fazer qualquer conta, eu preciso dessa informação bem clara para vocês. Tudo bem? Quando é mudança de estado físico, é latente. Quando é mudança de temperatura, é sensível. Beleza? Porque aí, a partir de agora, passamos a uma outra pergunta que é: como é que calcula um e como é que calcula o outro? Tudo bem? Sofia, pode perguntar. Se quiser abrir o microfone também, tá tudo certo. Não entendi a parte da substância pura. Sofia, só para você entender melhor, tá? Na química, você tem substâncias puras, e aí, só para você entender. Eu não vou te explicar isso com toda a propriedade, por quê? Porque isso não é da física, é mais da química. Então, eu meio que não sei muito, é só isso. Mas é tipo assim, quando você tem, na química, você tem mistura comum, mistura eutética, mistura azeotrópica e substância pura. São classificações que você dá devido à curva de aquecimento, beleza?
Na física, a gente simplifica as coisas e para nós é tudo substância pura, para facilitar a conta, entendeu? Beleza? Aí eu não sei se é sem o soluto, aí eu sinceramente não sei te responder. Então, como eu não sei, eu prefiro falar que não sei, pode crer, aí ver com alguém da química. Beleza? Então, tá bom. Nada, tamo junto. Beleza, então, gente, seguiu? Por quê? Se até aqui tudo certo, agora então a gente passa para uma outra etapa. Como fazer a conta. Então, abre aí, tópico 2, calor sensível. Sensível. Calor que muda a temperatura. Meninos, vamos comigo? Eu quero calcular quanto de calor eu preciso, por exemplo, para esquentar uma água. Pode crer que tem uma panela de água, eu quero esquentar ela. Ô, gente, essa quantidade de calor, essa quantidade de energia, ela vai depender de três coisas. A primeira coisa, da massa. É muito ou pouca água? Porque se for muita água, vai precisar de muito calor, entendeu? Outra coisa, depende, galera, do quanto a gente quer esquentar, a variação de temperatura. Você quer esquentar para 30 ou até 40 graus? Quantos graus você quer aumentar? Depende. Quanto mais graus você quer aumentar, maior o calor que você vai precisar. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui rápida. Você já deve ter tido a experiência, né, de pegar um prato com comida, arroz, feijão e geladeira, que estava na geladeira? Tipo, sua mãe fez uma comidinha, você deixou na geladeira, você chegou para comer. Aí você bota no micro-ondas, gente, botou no micro-ondas, sabe? 30 segundos. Aí fica. Tirou o prato, garfada, gente, quando você dá aquela garfada, o arroz está quente, o feijão está morno, a carne está gelada. Não tem isso aí? Esse momento? Me fala aqui, materiais diferentes esquentam diferente? E eu estou te dando esse exemplo para você pensar na pergunta. Materiais diferentes esquentam diferentes? Sim. Você botou 30 segundos, então os três meio que receberam a mesma quantidade de energia, de calor. Só que um esquentou mais, o outro não. Isso tem a ver com uma característica do material. Cada material tem a sua, entre aspas, capacidade de esquentar. A gente chama isso de calor específico. C. Calor específico é essa característica que diz que esse material esquenta um pouco mais, esse aqui esquenta um pouco menos. E é claro que a gente vai discutir melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas já anota aqui para mim. A quantidade de calor é o que macete. Posso macetar? Oi, posso macetar? Beleza? Anota para mim quem é quem? Que representa o calor, que pode ser medido em caloria ou em joule. Lembrando, galera, que uma caloria equivale mais ou menos a 4,2 joules. É uma informação que ele vai te dar na prova. Ele. M representa a massa, pode estar em gramas ou em quilogramas, tá, pessoal? Beleza? Tem também a variação de temperatura. Em graus Celsius. E esse Czinho é o calor específico do material. Ô, gente, as unidades do calor específico, calorias por grama grau Celsius, tudo bem? Ou pode estar assim, ó, joules por quilograma grau Celsius. Então, peraí, fiz a legenda aqui de quem é quem, né? Mas aí, de todos esses que a gente está conversando, talvez o cara que é mais novo é o calor específico aqui agora, para gente. Tudo bem? Então, sobre o calor específico, vou puxar uma seta e escrever aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, galera, ele é do material. Então, é uma informação tabelada.
Isso depende do material que você está usando. Qual é a substância, entendeu? E, tipo assim, como é uma coisa tabelada, galera, você não tem que saber esses valores de cabeça. Talvez um que você acaba lembrando mais por conta de fazer mais questões é o caso da água. O da água é aqui, ó, 1 caloria por grau Celsius. Beleza? Mas o que eu quero que você saiba, pessoal, e que o Enem pode te cobrar? O que essa grandeza representa? E aí, para isso, você está comigo? Você está comigo aí agora? Vai sair comigo. Se você estiver comigo, coloca aí, calipso. Se você estiver comigo, coloca aí, calipso. Eu preciso que você estar comigo. Se você não estiver comigo agora, não adiantou nada estar aqui. Calypso, coloca aí. Tá comigo, Calypso? Calypso! Beleza, então vem cá. Agora que você tá comigo, deixa eu te contar uma coisa. Se eu aumentar o calor específico de um material, quando eu aumento o calor específico, isso vai aumentar a quantidade de calor que ele precisa para esquentar. Quanto mais Czinho, mais Qzão. Mais calor para ele esquentar. Então, um exemplo aqui, ó. Ca vale 2, Cb vale 4. Nem vou botar as unidades não para a gente ir rápido. Você viu que aqui é o maior calor específico? Então, esse cara ele vai precisar de mais calor para esquentar. Às vezes, galera, você, para pegar lá como é que fala? O teu prato de comida, lembra desse exemplo? Você queria esquentar 10 graus Celsius. Esse e esse aqui. Só que como o de baixo tem maior calor específico, ele vai ter mais calor específico, ele vai requisitar mais calor. Então pensa comigo. Qual que você vai precisar ficar jogando calor por mais tempo? Qual que acaba sendo mais difícil de esquentar? O A ou o B? Qual que vai precisar de mais calor para esquentar? O B. Então, olha só o que a gente pode escrever, galera. Quanto maior o calor específico, mais difícil vai ser esquentar esse material. Você vai precisar de mais calor, de mais energia para poder esquentar esse negócio. Então, galera, calor específico é o quê? É a dificuldade do material, da substância, em variar a temperatura. Quanto maior o calor específico, mais difícil mudar a temperatura. Isso, galera, tem algumas implicações práticas. Por exemplo, a água, ela tem um calor específico que é considerado um dos maiores da natureza. Pode crer? E aí, como o calor específico da água é um dos mais altos, a água é um material, aqui ó, é um material difícil de esquentar. Para você pegar uma água e levar ela de uma temperatura para outra, você precisa de muita energia, você precisa de muito calor. Então, materiais ou corpos que têm muita água não vão mudar tanto assim de temperatura. Vai ser mais difícil de esquentar. Exemplos de material que isso aqui acontece, de situações em que isso aqui resolve. Seu corpo humano. Seu corpo humano não muda de temperatura tanto porque você tem muita água no seu corpo. Cidades que moram perto do litoral. Eu moro em Vitória. Vitória é cidade com praia, tudo bem? Essas cidades elas sofrem pouca variação de temperatura, pouca amplitude térmica. Esquenta, mas não esquenta tanto. Esfria, mas não esfria tanto. É diferente, por exemplo, de um deserto. Saara. Gente, Saara é quente? Fala para mim, Saara é quente? Beleza? De dia. É perfeito. A galera ficou safa aqui. De dia, porque de noite, o tanto que esquenta, na hora de esfriar também, brum, esfria pra caramba, né? Isso tudo tem a ver com calor específico. Se é mais fácil ou mais difícil de esquentar. Tudo bem?
Então, conversem comigo, gente. Até aqui nós estamos juntos? Deixa eu ver aqui a pergunta da Sofia. Mas isso também vale para variação de temperatura e massa, né, prof? Aumentando qualquer um deles, o que também aumenta. Ou não? Sim, ô Sofia. Mas aqui o calor específico, ele é uma coisa, sem trocadilhos, né? Específico do material. Quando você está avaliando o material, a substância, quem manda nisso é o calor específico, entendeu? Mexer na massa e nas outras coisas, aí é uma outra situação. Beleza? Bom, gente, se tiver tudo ok, dentro de calor sensível, uma observação, capacidade térmica. Essa grandeza aqui, C barra. Peraí. Galera, capacidade térmica tem uma definição matemática. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. É uma fórmula, digamos assim, menos comum de ser cobrada, mas eu preciso te passar. Esse Qzão representa calor, normalmente medido em calorias. Isso aqui é a variação de temperatura em graus Celsius. E aí, galera, presta atenção. Se capacidade térmica é calor sobre ΔT, é caloria por grau Celsius. A unidade vai ser essa, calorias por grau Celsius. Tudo bem? E aí, vem cá. Fazendo uma deduçãozinha rápida, capacidade térmica, pela definição que eu te passei, é quanto de calor sobre variação de temperatura, não é? Se você trocar o calor por quimacete, essa variação de temperatura vai cortar, e aí tu vai chegar que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Também dá para calcular usando essa outra fórmula aqui. Tudo bem? Mas aí, Bruno, beleza. Assim, ô, gente, até aqui eu meio que passei para vocês uma definição, uma formulinha. Mas para que serve esse negócio aqui de capacidade térmica? Então, galera, isso aqui é uma coisa que a gente tem que conversar. Até porque isso pode gerar dúvida lá na frente e preciso diferenciar as coisas, tá bom? Vamos a uma historinha. Espera aí. Copia não. Panelinha de água. Panelão de água. Tudo bem? Aqui é 1, aqui é 2. Perguntinha rápida. Se eu botar os dois no fogo, qual desses dois vai demorar mais para esquentar? Qual deles vai precisar de mais energia, de mais calor? O primeiro ou o segundo? Primeiro ou o segundo, veio? Beleza, o segundo. Top. Beleza, show. Tô com vocês. Mas aqui, o material, a substância aqui, não é a mesma? Se é o mesmo material, galera, o calor específico do primeiro e do segundo são iguais. Então, repara, o calor específico, a única coisa que você vai olhar é o material. Você vai estar comparando água, o outro também é feito de água. Então, os dois têm o mesmo valor. Mas vocês me falaram que esse aqui é mais difícil de esquentar. Por que esse aqui ficou mais difícil de esquentar? O que vocês olharam para responder que foi o 2? O que vocês olharam para responder que foi o 2? A quantidade. Tem mais, né? Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? Massa maior. Então, galera, só o material, ele é um conceito específico, calor específico. Quando eu falo do corpo como um todo, eu tenho que olhar mais coisas, não é só o material. Tem que olhar também a quantidade, não é? Então, como eles perceberam que só o material é uma informação meio que incompleta, eles completaram a informação com um jogo. O material e a quantidade. E aí, olha só a ideia, senhores.
o corpo 2, a panelona 2, como tem mais massa, tem maior capacidade térmica. E, usando a outra fórmula, quem tem mais capacidade térmica precisa de mais calor para esquentar. Por isso que vocês me responderam que o 2 era mais difícil que o 1. Galera, então olha só, eu posso colocar que nesse caso a capacidade térmica do primeiro é menor que a do segundo. Por isso, o segundo é mais difícil de esquentar. Então, para a gente poder organizar as coisas, olha a definição. A capacidade térmica é a dificuldade do corpo em mudar a temperatura. E aí, se você olhar a definição que eu acabei de escrever, gente, parece igualzinho o que a gente viu aqui em cima, né? Qual que é a diferença? O calor específico, ele é do material. Água contra ferro. Você só está olhando isso. Aqui, galera, você está olhando o corpo. Quando eu falo de corpo, eu estou me referindo a massa mais material. É um conjunto, é o sistema como um todo. Uma aluna na outra turma falou assim, Bruno, então calor específico é só o material. Isso, é uma informação aqui, ó, só um pedacinho. Capacidade térmica, você está olhando o todo, o sistema como um todo. Você está olhando o material e a massa dele. Tudo bem? Essa é a diferença. Calor específico é da água. Capacidade térmica é do corpo. Tudo bem? Aí entra a massa e o material na história. Ok? Gente, conversa comigo. Tudo certo aqui? Tá bom. Deixa eu pegar uma questão aqui para a gente poder resolver. Professor, você pode subir só um pouquinho para mim ver a sua anotação? Oi, desculpa, quem está falando aqui comigo, perdão? Sou eu. Eu só queria que você voltasse na anotação para mim conseguir tirar uma foto. Perdão, perdão. Vê agora. Obrigada. Nada? Ô, gente, quem tiver com a apostila aí na mão, eu vou fazer uma questão que está na página 27. Tudo bem? Professor, Oi. é uma dúvida. Uhum. Quando a variação de temperatura for diferente, a gente não vai poder usar essa fórmula resumida, porque aí muda, né, para cada. Desculpa, Sofia, eu acabei te interrompendo. Pode dar sequência. Não, é só isso mesmo, porque aí a gente não vai poder resumir, porque ele corta as temperaturas, mas se aplicar diferentes valores de calor, né, a variação de temperatura vai ser diferente. Ah, tá. Você está falando? Deixa eu ver se eu entendi. Legal. Você está falando dessa parte aqui, não é? É, Não, então. É porque quando a gente faz essa continha, esse ΔT aqui de cima e esse de baixo são os mesmos. Então, por isso que você dá para cortar, entendeu? entendi. Só Tipo, é o mesmo em considera. qualquer. Perdão, é o mesmo em qualquer situação, entendeu? Ah, tá. Tá bom, beleza. Tá bom? Obrigada. Tranquilo? Nada. Gente, vamos lá então. Quem tinha pedido aí para copiar, posso seguir? Deixa eu ver aqui o chat que eu acabei fechando. Então tá. Gente, às vezes eu pergunto porque o chat fica aqui no cantinho e aí não aparece às vezes quem está falando comigo, tá? Por isso que eu perguntei, tá bom? Vamos lá. Questão 2 da página 27. Questão introdutória. Bora lá, comigo. Questão 2 diz assim: um dado objeto de massa 300 gramas está a uma temperatura de 30 graus. Seu calor específico vale 0,4 joules por grama grau Celsius. Esse objeto passa por um processo termodinâmico que retira uma quantidade de calor Q, de modo que o objeto chega a uma temperatura de 10 sem sofrer mudanças de estado físico. Considerando as informações, assinale a alternativa que apresenta o calor da quantidade de calor retirada do objeto. Então vamos comigo? A massa, galera, 300 gramas.
Calor específico, 0,4 joules por grama grau Celsius. Temperatura inicial de 30. Temperatura final de 10. Aqui uma continha rápida. Se eu comecei em 30 e baixei para 10, quanto é que foi a variação? Pensa aí, de 30 para 10. T final menos T inicial. 10 menos 30, menos 20. O menos aqui, galera, é só para dizer que a temperatura está baixando. Tudo bem? E a pergunta dele é: qual é a quantidade de calor? Então, galera, simbora. Quantidade de calor é mc ΔT, que macete. Aqui é só a mudança de temperatura. Então, a massa é 300 gramas, o calor específico 0,4 e a variação de temperatura é menos 20. Galera, fazendo as contas, tá? Menos 20 vezes 0,4, essa continha aqui, ó, vai acabar dando 8. Tudo bem? Ou menos 8, né? Então, é 300 menos 8 vezes 300. Aí, menos 8 vezes 300 vai dar menos 2.400 joules. Para marcar o gabarito, galera, a gente precisa passar para quilo. Quilo é 1.000, é a mesma coisa que 1.000. Tudo bem? Então, ó, o K... Desculpa, gente, perdão. Menos 2,4 quilojoules. Lembrando, galera, que K é como se fosse 1.000, né? É 2,4 mil joules. E aí vem a resposta como letra C. Aí a pergunta, Bruno, mas não tem um sinal de menos aqui? Ô, gente, preocupa não. Esse sinal de menos é só para dizer que ao invés do cara ganhar calor, ele está perdendo. Tudo bem? É só para indicar uma perda de calor. Ah, Bruno, entendi. Mas como ele estava interessado no número, então aqui ele nem considerou, né? Ele já botou direto na resposta 2,4. Tudo bem? Prof, posso colocar o 0,4 em fração? É melhor evitar. Isadora, pode. Né? Botar ali 4 sobre 10 e fazer a conta, tranquilo. Tudo bem? Nada impede, não. Se você sentir que é mais fácil para você, sucesso. Entendeu? Tá de boa. Beleza? Gente, essa 2 aqui, alguma dúvida? Confere para mim. Ok? Não, tudo certo? Então vamos lá. Seguiu. Gente, tópico 3. Calor latente. Muda o estado físico. Se liga. Cubinho de gelo a 0 graus. Gelo a 0 graus. E galera, quando o gelo está a 0 graus, ele está no ponto de derreter, como diz o outro ponto de fusão. No ponto de fusão. Aí você começa a dar calor para esse gelo. O que ele vai fazer? Ele vai mudar de estado físico. Então, esse gelo vai passar a ser água líquida. E aí, lembra, ou ele muda de temperatura, ou ele muda de estado físico. Lembra? Aqui, como ele está mudando de estado físico, a temperatura deixa quieto. Ela não vai mudar. Ó, 0 graus. Tudo bem? Inclusive, esse processo nós chamamos de fusão, do sólido para o líquido. Aqui, galera, quanto de calor eu preciso para acontecer essa transformação? A quantidade de calor aqui depende da massa do corpo e depende de uma constante chamado L, calor latente da transformação, da mudança de fase. É o popular QMOL,
onde M representa a massa e o L representa o calor latente da transformação. A unidade disso aqui, galera, é caloria por grama. Tudo bem? Então, tipo assim, depende da transformação que você está mexendo. Vou te dar um exemplo, que é o exemplo que mais aparece. Se a gente está falando de água, aqui, galera, água. O L de fusão da água é igual a 80 calorias por grama. Quer dizer, para você derreter 1 grama de gelo, você precisa ganhar 80 calorias, legal? E o L de ebulição da água é uma constante que vale 540. 540 calorias para evaporar, né, 1 grama de água. Mas, Bruno, esses valores aqui eu tenho que saber de cabeça. Ô, gente, calma aí, fica tranquilo, calma aí, pelo amor de Deus, calma aí. Isso é uma coisa que depende de cada coisa, de material, é tabelado. Ah, Bruno, então eu não preciso decorar de cabeça. Não, isso aqui o cara vai te dar na prova, entendeu? O que você tem que saber é que cada transformação tem o seu valor, entendeu? Tudo bem, gente, calma, latente. Assim, sendo bem honesto, não tem muito o que conversar aqui mais não, entendeu? Calor latente é para mudança de estado físico, que mole. Perfeito? Tudo bem? Tudo certo? Chamara falou aqui. Eduardo, então vamos lá. Desculpa, eu posso passar, galera? Só para não atrapalhar aí a anotação de vocês. Quando eu uso os dois mesmo, Clarice, lembra de uma coisa. Na verdade, você usa um ou outro, tudo bem? Mas em questões que tem mudança de estado físico, vai ter são por etapas. Então, tem uma etapa que você usa aqui macete, outra etapa você usa aqui mole. Tudo bem? Depende do que está acontecendo na hora. É essa conversa aqui, ó, do começo da aula. Tá esquentando? Então é que macete. Tá derretendo? Que mole. Pode crer? Mas aí depois com o exercício fica mais claro quando é que usa mesmo, entendeu? Vamos lá então, galera. Tópico 4. Potência térmica. Ô, potência! Ô, gente, eu quero cozinhar um alimento mais rápido. Tudo bem? Quero cozinhar um alimento mais rápido. Eu vou cozinhar em fogo alto ou em fogo baixo? Quero cozinhar um alimento mais rápido. Eu vou usar fogo alto ou fogo baixo? Fogo alto, tudo bem? Quem manja aí de alguma coisa de cozinhar, sacou. Ou quem não sabe também, entende. Pô, você rodar para cá, aparece mais fogo. Ô, gente, quando você controla isso, né, fogo alto, fogo baixo, você está controlando a rapidez que vai passar calor. Por exemplo, se você colocar o fogo a fogo baixo, vai passar calor para a panela. Tudo bem, mas vai passar bem devagarinho, sabe? Bem suave. Quando você bota em fogo alto, vai passar calor mais rápido. Tudo bem? Essa velocidade, essa rapidez que passa o calor, a gente chama de potência térmica. Então, coloca aí para mim. Potência é o quê? É a rapidez que o calor, que é uma forma de energia, lembra, pessoal? É a energia térmica. É transferido. Tipo, vai passar calor rápido ou devagar? Fogo alto ou fogo baixo, entendeu? E como é que a gente calcula isso, Bruno? Deixa eu te contar uma coisa. Aqui, essa palavrinha aqui, ó, ela vai ficar com a gente em vários momentos, em várias matérias de física que são diferentes. Potência, galera, sempre, em qualquer situação, a energia que você gasta dividida pelo tempo. Tudo bem? Só que nessa situação, quem faz o papel dessa energia aqui
é o calor. O calor tem sabor. Então, potência vai virar calor dividido pelo tempo. Que representa calor, que pode ser medido em joules ou em calorias. ΔT representa o tempo, geralmente em segundos. E esse Pzinho aqui, galera, como a gente está conversando, é a potência térmica. E, Bruno, qual é a unidade da potência? Então, galera, se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, que é meio que o que mais aparece nas provas, aqui a gente tem joule por segundo, beleza? E joule por segundo, pessoal, é uma coisa chamada de watt. Beleza? Inclusive, já grava essa informação, ó, joule por segundo é watt. Isso aqui você vai usar pra caramba. Mas se não for sistema internacional, pode ser, por exemplo, caloria por segundo. Tudo bem? Pode ser outras unidades aqui na história. Tá bom? Câmara, aqui. Lá na capacidade térmica, o ΔT é T maiúsculo, é de temperatura, entendeu? Esse Tzinho aí é minúsculo, é de tempo. Tá bom? T maiúsculo, temperatura, T minúsculo, tempo. É parecido mesmo, mas tem essa leve diferença. Perfeito? Gente, deixa eu te mostrar uma questão de potência térmica, pode ser? Porque isso aqui, gente, ó, essa aula como um todo, né? Mas essa aqui, essa fórmula com que macete, isso é muito comum de ser cobrado em prova. Deixa eu pegar uma questãozinha aqui para te mostrar. Posso pegar rapidinho a questão? Eu vou lá e já volto aqui, tá? Se você estiver copiando, não preocupa não. Eu vou, mas eu volto. Beleza? Vou lá. Peraí. Precisa ficar chateado, né? Aí, ó, viu? Voltei. Quem pode descer aqui rapidinho? O calor tem sabor. Pode? Ô, gente, essa questão aqui, essa próxima aqui, ela está na página 27 também. Olha essa questão aqui, meninos. Uma pessoa deixa uma garrafa com 500 gramas de água a 20 graus Celsius no congelador. Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius e que a cada minuto a água perde 250 calorias, o tempo máximo para que a pessoa remova a garrafa antes da água congelar a 0 graus é de quanto? Então, saca só, galera. A minha água, ela começa a 20 graus e ela vai esfriar até chegar em 0. Tudo bem? Aí, quando ela começar a congelar, opa, tira ela dali. É isso, né? Botou água para gelar, ela vai gelando. Quando chegou em 0 graus, se ela ia congelar, a gente tira ela da história. Aí acabou a questão. Tudo bem? Aí acaba a história. Mas deixa eu te fazer a pergunta. Quanto é que é a variação de temperatura aqui? Aqui, 0 menos 20, menos 20. Tudo bem? Quais são as outras informações que ele deu para nós? A massa de 500 gramas, o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui vem o grande detalhe, galera. Olha para cá, por favor. Ele falou 250 calorias são perdidas em 1 minuto. Calorias por minuto. Caloria por minuto. Pera aí. Caloria de calor, minuto de tempo. É calor sobre tempo. Gente, calor sobre tempo é isso aqui, ó. Potência. Ele te deu aqui, na verdade, a potência térmica. Menos, porque eu vou perder calor, lembra?
250 calorias por minuto. E a pergunta é, quanto tempo demora para resolver a questão? O que vocês vão fazer aqui para pelo menos eu encaminhar isso para vocês tentarem fazer agora em casa? Potência é calor sobre tempo. Só que aqui, galera, é uma questão de mudança de temperatura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar a fórmula. No lugar de calor, que macete, temperatura T maiúscula, dividida pelo tempo, T minúsculo. Substitui e faz a conta. Aqui, menos 250 igual a 500 vezes 1 vezes menos 20, dividido pelo tempo. Beleza? Dica, se você for tentar fazer, multiplica aqui por menos 1, e aí fica só números positivos, entendeu? 250 vezes ΔT, ó, já passei para cá, igual a 500 vezes 20. Ah, vamos fechar aqui logo, ó. Esse corta com esse dá 2, e 2 vezes 20 dá 40 minutos. Resposta certa, letra C. Fiz a continha aqui rapidinho, tá, galera? Só para não deixar... Tipo assim, já estamos finalizando aqui mesmo, né? Já fechei a questão aí, tá tudo certo. Começa comigo aí, bem. Tudo bem? Então se liga. Calorimetria, galera. Teu tempo de estudo de física, dá uma priorizada nisso aqui que, ó, importante demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, não perde a nossa série de termologia. Para resumos, exercícios sobre esses e outros assuntos, clica aqui no link da descrição do vídeo. Fui!